Testando. Oi. Oi. Graças e paz, amados. Boa noite a todos. Prazer, uma honra estar aqui para ministrar a palavra do Senhor essa noite. E sobre um propósito de um tema muito desafiador, que é sobre maturidade cristã, que é o propósito da semana. Estamos caminhando nessa semana sobre o propósito de maturidade cristã. E quando a gente fala de maturidade cristã, geralmente a gente fala, o ministrador já fica meio que apertado. Por quê? Porque a palavra, quando vem ministrar, ou ela é de admoestação, ou ela é de exortação, ou ela é de encorajamento, ou é de advertência. Então, quando se trata de maturidade cristã, geralmente os ministradores geralmente vão logo direto para a igreja de Corinto, que era uma igreja problemática. Tudo por causa de falta de maturidade. Então vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 3. Hoje nós vamos caminhar sobre o tema da ministração, sinais de imaturidade cristã. Quais são os sinais de maturidade cristã que estão em nossas vidas? Essa noite eu chamo os irmãos, conclamo os irmãos para fazer uma autoavaliação. Como está sua caminhada em maturidade cristã? 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? Todos acharam? Estou vendo Bíblias sendo folheadas ainda. Vamos todos caminhar juntos. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais, e ainda andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? E quem é? Desculpe-me. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. Amém? Vamos até aqui. Vamos parar por aqui, nesse texto. Obrigado, irmã. Obrigado. Bom, para caminharmos sobre essa temática que é a ministração dessa noite, sinais de maturidade cristã, primeiro a gente precisa tratar de definições. O que é maturidade? O que é imaturidade? Então, maturidade, segundo o dicionário, é o efeito ou a circunstância da pessoa que se encontra numa fase adulta. Estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento. Pegue essa informação agora. Maturidade comportamental e mental. Isso significa, segundo o dicionário, maturidade. Mas o que é imaturidade? Maturidade é a pessoa que não chegou à maturidade, que não é maduro, que embora adulto, tem atitudes infantis, que se comporta de acordo com a idade inferior a que possui. Essas são as definições do que é maturidade e imaturidade. Para ilustrar melhor essas definições, eu vou pegar como exemplo uma criança de 4 a 5 anos. Uma criança de 4 a 5 anos, se ela bota uma calça jeans, ou uma calça de moletom, e ela bota uma cueca por cima, uma capa, e fala que tem visão de raio-x, ela está dentro do padrão dela. A idade mental dela corresponde àquilo. A criança quer ser um herói, a criança tem as suas fantasias. E agora, quando se trata de um adulto que tem as suas faculdades mentais normais, ou então que não está brincando com seu filho
ou com seu neto, porque quando você brinca com o filho ou com o neto, você tem que entrar na idade mental dele, não tem jeito. Mas quando esse adulto não está fazendo isso e se comporta da mesma forma que uma criança de 4 a 5 anos, logo alguém vai falar: esse comportamento não corresponde à idade dele. Como ele é imaturo. Esse tipo de comparação nos faz meditar por que uma pessoa que já deveria ser adulta permanece com comportamento de crianças. Eu quero deixar bem claro que não tem nada de errado uma criança de 4 a 5 anos comportar-se infantilmente. Como também não tem nada de errado uma pessoa que recém-convertida ainda tem um comportamento de um crente maturo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia nos diz que nós nascemos de novo, que somos crianças, meninos na fé, ainda somos imaturos. Mas com o passar do tempo, conforme nós vamos caminhando, conforme nós vamos frequentando a escola bíblica, conforme nós vamos ouvindo a palavra do Senhor, conforme nós vamos caminhando na comunhão dos santos, lendo a palavra, meditando na palavra e orando, é nosso dever amadurecer. Paulo relata bem isso em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Ele diz assim que quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Paulo relata isso porque Paulo, quando ele teve encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele ali teve um encontro que ele foi um recém-convertido. Ali naquele momento ele nasceu de novo. Por mais que ele tivesse conhecimento das Escrituras, foi o momento que ele nasceu de novo. Ou seja, ainda era um menino na fé. Mas com o passar do tempo, com a ministração da palavra, com a caminhada com Barnabé, ele desistiu das coisas de menino e passou a ser um crente maduro. As Escrituras trazem informações que parece que é bem corriqueiro em algumas epístolas tratar de maturidade. Pois nós vemos essas informações tratadas na epístola de Coríntios, na epístola aos Hebreus, Filipenses, Efésios, a epístola de Tiago, de Colossenses, epístola aos Tessalonicenses e a carta de Pedro, a epístola de Pedro. O que nos dá a entender que aquelas comunidades, elas tinham problemas com relação ao crescimento espiritual. As comunidades de Corinto, os israelitas, a comunidade de Filipe, de Éfeso, de Colosso e Tessalônica, e os dispersos da região da Ásia Menor, que atualmente é a Turquia, eles tinham problemas para poder crescer em maturidade cristã. E se essas temáticas, essas porções da palavra estão na Bíblia, é porque é importante para que nós possamos refletir como está a nossa caminhada. Se estamos realmente crescendo em santidade, se estamos realmente crescendo em maturidade. Há uma necessidade da gente pensar como está a nossa caminhada e fazer uma autoanálise. Porque uma igreja que não cresce em maturidade, com certeza haverá divisões, haverá imoralidade sexual, idolatria, arrogância, problemas de relacionamento entre irmãos, problemas com relação aos dons espirituais e problemas com relação ao caminho da salvação. Por incrível que pareça, esses eram os problemas da igreja de Corinto. Os problemas da igreja de Corinto é exatamente sobre isso. E nós vamos caminhar sobre essa porção da palavra de Corinto, palavra aos Coríntios. Também nós vamos caminhar sobre umas porções da palavra da carta aos Hebreus essa noite. Paulo chamava esses irmãos da igreja de Corinto de carnais, pois eles tinham um comportamento daquelas pessoas que ainda não conheciam a Cristo. E será que hoje a igreja que caminha contemporaneamente, ela é diferente? Será que ela não imita exatamente os mesmos comportamentos da igreja primitiva?
E eu garanto uma coisa, meus amados, não é por falta de conhecimento, não é por falta de ensinamento e nem por falta de instrução. E muito menos tempo de igreja, porque a gente conhece quando a pessoa é imatura e ela acabou de ser convertida a Cristo. Mas é porque essas pessoas, esses crentes, eles resolveram aceitar a Cristo como Salvador e não aceitar a Cristo como Senhor. Porque uma coisa é você aceitar a Cristo como Salvador. Eu não quero para o inferno, então aceito Ele como Salvador. Agora, aceitar a Cristo como Senhor, você vai ter que caminhar de acordo com os princípios de Deus. Essa que é a grande diferença. E o grande problema da igreja contemporânea é exatamente isso. Aceita Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Para tentar solucionar, ou então tentar fazer uma autoanálise, nós precisamos olhar para nós. E tentar detectar que tipo de problemas existem em nós que podemos melhorar na nossa caminhada. Quais são os sinais de maturidade cristã que existem em nossas vidas ainda, que nós temos que avançar. Temos que tirar, isso é apartar de certas dificuldades e avançar em maturidade cristã. Então, convido os irmãos a meditarmos nisso. Os sinais de maturidade cristã que existem em nossas vidas. E o primeiro sinal que eu trago aqui para a gente meditar é o desinteresse com respeito à palavra de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 11, diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Lentidão para aprender. O escritor de Hebreus, ele traz uma informação importantíssima aqui nessa porção. Por quê? Porque ele viu que aqueles irmãos israelitas, que a carta aos Hebreus é destinada a eles, eles queriam, os irmãos que eram judaizantes, que tinham se convertido ao cristianismo, eles queriam retornar a ser judaizantes, devido exatamente à perseguição. E o escritor de Hebreus, ele traz nas primeiros capítulos dele uma comparação que Cristo é maior que os anjos, Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que Arão. Porém, quando ele chega aqui nesse capítulo 5, ele fala: vocês se tornaram lentos para aprender. Porque aqui ele ia começar a falar que o sacerdócio de Cristo é maior que sacerdócio de Melquisedeque, sacerdote segundo Deus Altíssimo. O sacerdote Melquisedeque foi o que recebeu dízimos de Abraão. Quando ele ia falar das coisas mais profundas, mais espirituais, ele falou: vocês se tornaram tardios em aprender. Então não dá para falar coisas espirituais com quem é carnal. Aqueles crentes que é destinado à carta aos Hebreus, eles estavam regressando, estavam se desviando da palavra, duvidando da palavra. E como resultado, eles se tornaram tardios, incapazes de ouvir a palavra, receber a palavra e agir de acordo com a palavra. Meus amados, um dos primeiros sintomas de regressão espiritual e de apostasia é o desinteresse pela palavra de Deus. As aulas de escola dominical, elas são muito chatas para essas pessoas. Os sermões são cansativos demais. Qualquer coisa espiritual é entediante para essas pessoas. O problema normalmente não está em quem dá aula de escola dominical, em quem ministra a escola de varões e de varoas. E muito menos em quem está ministrando a palavra. O problema está, sim, no próprio cristão que resolveu caminhar na apatia, não querendo se aprofundar nas coisas espirituais, querendo aprender mais da palavra do Senhor. Precisamos olhar para a nossa caminhada. Precisamos olhar como estamos caminhando. O segundo sinal de maturidade cristã é a incapacidade de compartilhar a palavra.
Em Hebreus capítulo 5, verso 12a, diz assim: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhe ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. A capacidade de compartilhar a palavra de Deus demonstra o nível de maturidade cristã que a gente caminha. Nem todas as pessoas que são convertidas a Cristo, elas têm o dom de ensino, o dom de ministrar a palavra. Mas todos é capacitado pelo Espírito Santo de Deus a compartilhar a palavra de Deus, compartilhar Cristo Jesus com aqueles que já caminham na igreja, mas também com aqueles que não conhecem a Cristo. Uma das lições mais difíceis para você ensinar uma criança é ensinar ela como compartilhar. Os leitores da carta aos Hebreus, eles já eram salvos a tempo suficiente para poder compartilhar a palavra de Deus. Porém, eles não compartilhavam. Eles não ajudavam os outros irmãos a crescerem. Eles precisavam novamente aprender tudo de novo, os preceitos básicos da vida cristã. Eles passavam por uma segunda infância. Precisamos crescer. Enquanto em nosso meio está desse jeito. Quantos? Muito tempo congregando no meio da igreja. E na hora de compartilhar aquilo que Cristo fez em suas vidas, não consegue compartilhar. Não consegue falar do grande milagre que foi a nossa regeneração, a nossa conversão. Precisamos aprender a compartilhar. Às vezes a pessoa não consegue compartilhar porque fala que não é capacitado. Mas todos nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E Ele é que nos capacita a compartilhar. Os escritores da carta aos Hebreus, eles eram ainda crianças, que ao invés de falarem das verdades da vida, precisavam ainda estar aprendendo o básico da vida cristã. Vamos meditar nessas porções, nesses sinais. Precisamos olhar para a nossa vida. Qual o nosso nível de capacitação dado pelo Espírito Santo? Como nós estamos fazendo e compartilhando a palavra de Deus com aquelas pessoas que não conhecem a Deus e com nossos irmãos também. Que muitos de nós precisamos exatamente caminharmos juntos, em comunhão, para crescer em maturidade. O terceiro sinal de maturidade cristã é que não pode comer comida sólida. Hebreus capítulo 5, verso 12b a 13, diz assim: estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Quando uma criança nasce, ela precisa do leite materno. Até aproximadamente 6 meses, o único alimento dela que dá os nutrientes suficientes para ela crescer é o leite materno. Mas depois de 6 meses já começa a acrescentar certos alimentos. Uma papinha, uma sopinha, um caldo de feijão. E aos poucos vai dando uma comida mais sólida para essa criança. Faz parte do crescimento, é necessário. As mães, os pais, os avós aqui, eles podem confirmar isso comigo. Também pode não confirmar. Se uma criança, com o passar dos anos, não se alimentar de alimento sólido, com certeza essa criança terá sérios problemas de saúde. No sentido da vida espiritual é do mesmo jeito. O crente que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, ele deve crescer na altura, na estatura diante de Deus, na graça e no conhecimento de Deus, caminhando dia após dia em maturidade. Pois se ele já está caminhando no Evangelho há mais de 2 anos e continua com os mesmos comportamentos imaturos do recém-convertido, esse crente, ele está com sérios problemas. Sabe por quê? Porque o crente imaturo, o crente que só toma leite, ele é um crente raquítico.
A palavra leite, na Bíblia, significa ensinamentos básicos e rudimentos da fé. O problema de se alimentar somente de leite é que o crente que não come alimento sólido, ele simplesmente não distingue o que é certo e o que é errado, o santo do profano, o que é a palavra de Deus e o que é heresia. E Paulo, na carta aos Efésios, traz essa informação que Deus levantou no meio da igreja profetas, evangelistas, pastores, mestres, todos eles com um fim. Vamos lá, Efésios capítulo 4, verso 11, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Deus levantou essas pessoas exatamente para que a igreja cresça em maturidade, em unidade. Mas tem um propósito, e o propósito está no verso 14, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Deus levantou essas pessoas exatamente para nos ensinar a não ser levado por vento de doutrina e pelas espertezas de homens que induzem ao erro. E nós precisamos aproveitar cada oportunidade para aprender mais com esses homens e mulheres levantados para nos ajudar na caminhada cristã, para nos fazer crescer na caminhada cristã. Esse tipo de crente que não tem esse conhecimento, que ainda é imaturo na fé, ele é facilmente desviado do caminho da salvação. Ele não distingue alimento saudável de veneno. E não distingue certo do errado. Mas sabe por que isso acontece? Porque ele continua sendo uma criancinha, recém-nascida que necessita de leite. É só por isso que acontece. O nosso chamado, meus irmãos, é para crescimento. O nosso chamado para a vida cristã é não ficar na mesmice. A vida cristã ela é dinâmica e deve ser vivida em crescimento. Precisamos nos apropriar dessa dinâmica e desse crescimento. Precisamos buscar mais. O crente que só toma leite, ele também é inapto no manejo da palavra. Hebreus capítulo 5, verso 14, diz assim: Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornarem-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Crescer na palavra de Deus. Aprender a usar a palavra de Deus e aplicar essa palavra de Deus na vida diária. Isso nos traz, sabe o quê? Discernimento espiritual. Uma característica das crianças é a falta de discernimento. Um bebê, uma criança, coloca tudo na boca. Um crente maturo é do mesmo jeito. Tudo que ele ouve na internet, tudo que ele ouve na televisão, tudo que ele ouve no rádio, ele não sabe se aquela pessoa que está falando de acordo com as escrituras, está sendo fiel à escritura ou não. Temos que aprender a aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Temos que aprender mais. Quanto mais a gente aprende, mais os nossos sentidos espirituais são exercitados. Esses sentidos se tornam cada dia após dia, mais apurados e mais fortes. A capacidade de discernir entre o que é ensinamento de homens e o que é ensinamento de Deus é a parte vital da maturidade cristã. É impossível, meus amados, ficar parado na vida cristã. Ou avançamos e nos apropriamos das bênçãos de Deus, ou retrocedemos
e andaremos sem rumo. Uma vez eu ouvi um pastor falando que a maioria dos crentes contemporâneos, eles estão no meio do caminho. Por incrível que pareça, a grande maioria está no meio do caminho. O que eu quero dizer com isso? Eles saíram do Egito, mas não chegaram em Canaã. Eles saíram do lugar do perigo, mas não chegaram no lugar do descanso. Eles saíram da escravidão e não chegaram no local da herança abundante. Esses crentes, eles estão no caminho, eles estão entre a sexta-feira santa e o domingo de Páscoa. São salvos pelo sangue de Cristo, mas ainda não desfrutaram da novidade de vida que é a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Foram salvos, mas ainda não se apoderaram. Estão no meio do caminho. Qual é a nossa situação? Precisamos fazer uma autoanálise. Quero informar os irmãos que antes dessa palavra ser ministrada, cortou bastante em mim. E já tem 20 dias que ela já está batendo em mim. Amém? Não estou me eximindo do problema. Tem sinais na minha vida de maturidade aqui também, que eu preciso corrigir. Quarto sinal de maturidade é o crente que se ofende com facilidade. Mateus capítulo 18, verso 15, palavras de Jesus relatadas pelo evangelista Mateus, diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou um irmão. Um crente que se ofende com muita facilidade é um crente maturo. Se o pastor não dá paz do Senhor no começo do culto, o crente já está ofendido. Se o irmão passa 3 ou 4 cultos sem ter uma oportunidade, ele já está ofendido também. Se o irmão, não só o pastor, mas outro irmão não dá a paz do Senhor, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse pastor? Ele não gosta mais de mim. Se o irmão é corrigido, porque a nossa função aqui é exatamente um corrigir o outro, para que todos cheguemos na altura e estatura de Cristo, esse irmão, ele quer sair da igreja. O crente que tem maturidade, ele não deve se ofender com facilidade. Aí você me pergunta, mas irmão Júlio, ele falou um negócio para mim que entrou no meu coração e eu não consigo. Você fala para mim que eu tenho que perdoar, mas como eu vou perdoar? Meu irmão, te dou um conselho. Passe por cima da situação. Perdoa seu irmão, ore por ele, interceda por ele. Vá até o teu irmão, converse com ele. Se você continuar com essa raiz de amargura no teu coração, faça como Jesus falou aqui, no texto que nós lemos aqui de Mateus. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Você tem que lidar com a situação. O crente que ele é amadurecido, ele aprende a lidar com as situações difíceis de relacionamento no convívio cristão. Ele aprende a perdoar. Ele aprende a esquecer a ofensa. E Jesus ensinou isso para Pedro. Pedro perguntou, Senhor, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus falou, Pedrão, é 70 vezes 7, Pedrão. Mas é por dia. 70 vezes 7 por dia. E o apóstolo Paulo assevera e vai muito mais profundo nessa informação, nessa instrução. Colossenses capítulo 3, verso 13, Paulo fala assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. O suportai-vos aqui não é de você aguentar o teu irmão, é você dar suporte para o teu irmão. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo perfeito, o vínculo da perfeição. O amor de Cristo é o vínculo perfeito. O Senhor nos perdoou. A nossa ofensa contra Deus é muito grande.
Nós pecamos. Jesus pegou todos os nossos pecados e perdoou lá no madeiro, lá na cruz. E nós pecamos todos os dias contra Deus e Deus nos perdoa. Por que não devemos perdoar os nossos irmãos? No verso 15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz de Cristo, ela tem que arbitrar todas essas situações que a gente passa quando a gente tem relacionamento com os nossos irmãos. Todas as contendas, todas as divisões, todas as situações difíceis que nós enfrentamos de relacionamento. É a paz de Cristo que tem que ser o árbitro em nossos corações. Precisamos, meus amados, dar suporte ao nosso irmão. Perdoando assim como Deus nos perdoou. Perdoar o seu irmão significa agradar a Deus. Perdoar o seu irmão significa ser servo de Cristo. Perdoando o seu irmão, você ganha um amigo. Perdoando o seu irmão, eu e você crescemos em maturidade. Sejamos crentes amadurecidos, amados, que não se ofendem com facilidade. O quinto sinal de maturidade é ciúmes e contendas. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 3, diz assim: porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ciúmes e contenda são coisas que andam juntas. A palavra ciúmes no dicionário quer dizer é o temor de perder o que se tem para outra pessoa, ou ressentimento do sucesso de outra pessoa. O ciúmes, meus amados, é um sentimento maligno, que pode trazer um grande desastre na vida de uma pessoa. O ciúmes leva a pessoa a ser invejosa. E a inveja, ela é um pecado terrível. Um pecado tão terrível que essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E Paulo relata isso em Gálatas, capítulo 5, verso 19. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Precisamos olhar para a nossa caminhada. E quanto que os ciúmes ele tem provocado problemas no meio da igreja. Tem crente que tem ciúmes porque o irmão ganhou um cargo de liderança. Tem crente que tem ciúmes porque o irmão ele está pregando melhor. Ele está adorando, louvando o Senhor melhor. Ele está tocando instrumento melhor. Tem crente que tem ciúmes da vida financeira do outro crente. Tem crente que tem ciúme da amizade de crente com crente. Meu Deus do céu. Primeira coisa que ele pensa, está me isolando. Gente, nós somos... É uma família, é comunhão. Temos que ter comunhão. Se insira naquele meio para você ser edificado pelo teu irmão, pelaquela amizade, pelaquela caminhada. Isso tudo, a única coisa que faz é trazer contenda para o meio da igreja. Que começa a aparecer grupinhos, panelinhas, e isso traz divisão. E divisão é coisa do diabo. João relata isso. Pedro com ciúmes de João. Jesus falou para Pedro a forma que ele ia morrer. Mas Pedrão, não contente com a situação, perguntou: tudo bem, eu vou passar por essa dificuldade por seguir o Senhor. Mas e João, o que vai acontecer com ele? João capítulo 21, verso 18 relata isso. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá. E o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então ele disse: siga-me. Aí Pedrão perguntou. Pedrão voltou-se e viu que o discípulo que Jesus amava o seguia.
Aí no 21 diz assim, quando Pedro ouviu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? E Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que ele te importa? Siga-me. Pedrão, com ciúme exatamente de como seria a caminhada de João, porque Jesus não falou como seria a caminhada de João. Um português bem ralé mesmo, que Jesus ainda foi bem polido na resposta, mas um português bem ralé mesmo, Jesus falou para ele, Pedrão, cuida da tua vida, rapaz. Segue o teu caminho, meu irmão. O que te importa se João ficar aqui até a minha volta? Não é da tua conta, meu querido. Deixa de ser ciumento. Um português bem ralé mesmo. Meu irmão, não seja um crente ciumento. Isso é coisa feia. Busque que você vai receber a sua bênção. Mas deixe o teu irmão glorificar a Deus com a bênção que ele já recebeu. Se ele cresceu no ministério, glória a Deus. Se ele melhorou tocando instrumento, louvado seja o nome do Senhor. Se a pessoa que está ministrando na escola bíblica está crescendo, glória a Deus também. Glorifique a Deus pelo crescimento do teu irmão e cresça também, procure se edificar, procure aprender para você entrar também e compor essa equipe. Louvado seja o nome do Senhor. O sexto sinal de maturidade é viver sobre padrões humanos. O crente que não tem maturidade cristã, ele vive debaixo de padrões humanos. Ele pode caminhar dentro da igreja, mas ele continua nos padrões mundanos. Aquele o qual ele ainda foi resgatado, já era para ter se apartado, mas ele continua na mesma caminhada. 1 Coríntios capítulo 3, verso 4, diz assim, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo homens? Aqueles crentes da igreja de Corinto, eles eram tão carnais, mas tão carnais, que eles estavam brigando, discutindo quem era de Paulo e quem era de Apolo. Princípios humanos que transformaram Paulo e Apolo em heróis. E agora eles faziam partidos dentro da igreja, perguntando quem seguia quem. Será que em nossos dias é diferente? Será? Eu só vou no culto se o pastor tal pregar. Se o outro pastor pregar, Jesus amado, eu não vou lá não. Se eu vou no culto, se o diácono pregar. Mas se aquele outro diácono, misericórdia, o presbítero, Jesus amado. Eu só vou na escola bíblica se aquele professor der aula, mas que o outro der de Jesus, vou não. Vou não, que eu não aguento a aula dele. Eu só vou no momento do louvor, na hora que aquela pessoa estiver ministrando. Porque se a outra estiver ministrando, outro irmão estiver ministrando, estiver louvando, estiver adorando, eu não vou não. Eu não vou porque eu não gosto daquele irmão louvando. E se eu chegar lá na hora do louvor, vou ficar na frente do irmão, olhando para ele com cara de reprovação, porque eu não estou afim que ele continue no ministério dele. Eu só vou no culto se aquele irmão, agora eu vou falar do Santiago, né? Estiver batendo na bateria mais devagar. Oh, meu amado. Não são todos ministradores da palavra de Deus? Aqueles que ministram a palavra de Deus, que ensinam na escola bíblica, não são todos que ministram a palavra de Deus vinda direto do trono da graça? Não são todos louvores entoados ao Senhor por pecadores em busca da graça, que nos conduzem a adorar o Senhor, para que a nossa adoração chegue ao trono da graça? Não são todos servos de Deus, caminhando para Jerusalém celestial? Não são todos empenhados em proclamar o evangelho e cumprir o ID? Não são todos cumprindo uma jornada aqui na terra de acordo com 12 ministérios dados por Deus? Cuidado, cuidado. Não seja um crente maturo, não seja um crente carnal, não seja uma criança na fé. Pare de partidarismo, pare de provocar divisões no meio da igreja. Se pode contribuir, contribua. Se não pode contribuir, se capacite para contribuir.
Se não consegue capacitar para contribuir, ora, interceda pelo teu irmão. Mas para de partidarismo dentro da igreja. Devemos andar em unidade, meus amados. E Paulo assevera isso em Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Dando suporte novamente aqui. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Há um só Deus. Paulo chamou aqueles crentes de Corinto de carnais. Eles tinham comportamento de pessoas não convertidas, pessoas que não conheciam a Cristo. Eles tinham comportamento de pessoas que caminhavam na igreja, porém sem transformação de mente. Comportamento moral que fazia vergonha a qualquer um não crente. Caminhavam na igreja, mas sem uma conversão real a Cristo. E nós? Como estamos caminhando? Como está a nossa caminhada? Será que eu estou entristecendo o ministério de louvor? Eu, Júlio, presbítero Júlio? Será que quando o ministério de louvor está cantando aqui, eu estou ali com a cara feia? Estou me dando como exemplo. Será que quando o pastor Adiel, o pastor Robert, a evangelista Andressa e o presbítero Ivan estão ministrando, será que eu estou prestando atenção naquela palavra que está sendo ministrada? Ou será que eu estou voando? Estou em corpo presente, mas a mente está vagueando. Estou me dando como exemplo. Amém? Aqueles crentes da igreja de Corinto, eles estavam dentro da igreja, mas eles não conseguiram abandonar os comportamentos dos não crentes. Eles estavam trazendo comportamentos e padrões mundanos para o meio da igreja. Precisamos olhar para a nossa caminhada. Existem outros sinais de maturidade cristã. A gente podia falar mais aqui, mas eu creio que esses sejam suficientes para a gente meditar essa noite. Né? Desinteresse com respeito à palavra de Deus. Incapacidade de compartilhar a palavra. Um crente que não pode comer comida sólida. Um crente que se ofende com facilidade. Um crente que tem ciúmes. E um crente que vive segundo padrões humanos. Precisamos olhar para nós. Precisamos nos autoavaliar. Está na hora de eu e você buscar em Deus a nossa maturidade. Orar mais, ler mais a palavra, deixar de ser infantil. Quer crescer na fé? Quer amadurecer na fé? Para de tomar leitinho. Comece a comer alimento sólido. Pare de perder tempo com aquilo que não edifica e se aprofunde dia após dia no conhecimento da palavra de Deus. Eu já vou terminar. Mas antes eu vou fazer algumas perguntas para a gente meditar melhor durante essa noite, degustar essa palavra. Amém? Como está a sua leitura bíblica? Como está a tua frequência na escola bíblica? Como está a sua frequência no encontro de varões e varoas? Como está a sua frequência na escola de pregadores? Porque a escola de pregadores não é só para pregar, é para aprendermos. Como está a tua frequência nos cultos públicos da igreja? É só sexta e domingo. Como está isso? De que você está se alimentando? De novela, de Instagram, de internet, Facebook, de WhatsApp, TikTok, Netflix? Eu te convido a maratonar, mas não na Netflix. Eu te convido a maratonar na Bíblia. Na Bíblia Sagrada. Maratone. As epístolas, tem umas epístolas pequenas, e um dia você termina ela. Maratone.
na Bíblia Sagrada. Jesus nos ensinou que para ser um crente maduro, nós precisamos conhecer e permanecer nas verdades ensinadas por Ele. João capítulo 15, verso 3 diz assim: vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. No versículo 8 ele diz assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Um é o que planta, o outro é o que rega, mas o crescimento vem de Deus. Cresçamos, amados, em tudo. Cresçamos naquele que é o cabeça. Cresçamos em Cristo Jesus. Fecha seus olhos. Pai Santo, amado e querido, nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Te agradeço, ó Pai, porque